Oi, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Matheus Miranda, sou professor de Noções de Direito, Penal e Processo Penal em cursos preparatórios, sou consultor legislativo na Assembleia e essa aula que você vai assistir, ela foi gravada em um módulo pré-edital. Por isso que em muitos momentos eu faço referência a um edital que ainda estaria por vir. Mas não se preocupe, aula 100% compatível com o edital da Assembleia de 2022, ok? Aqui na descrição do vídeo tem link para a compra de 3 cadernos de questões, bem interessantes porque tudo muito focado, tudo inédito e comentado. Tem um módulo só sobre noções de direito que serve para todos os cargos de nível médio e quase todos os cargos de nível superior, ok? Só não serve para procurador e consultor legislativo, então consultor do processo, jornalista, arquiteto, contador, serve para todos eles. Temos um segundo módulo agora voltado para o cargo de técnico de apoio legislativo, porque tem questões inéditas comentadas no estilo da banca, das disciplinas de português, raciocínio lógico, matemática e noções de direito. E tem um terceiro módulo, que é voltado para o cargo de policial legislativo, com questões inéditas comentadas de noções de direito, raciocínio lógico, primeiros socorros e português. Ok? Deu dúvida? Não sabe direito o produto? Tem aqui meu telefone, tem meu WhatsApp, você pode me mandar um contato. Eu envio a amostra grátis desses materiais para você conhecer e entender que é uma importantíssima ferramenta na sua preparação, ok? Porque você tem que saber uma coisa, sem revisão e muita questão, não há aprovação. Boa aula! Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa 31ª aula de Noções de Direito do pré-ALMG do Aprobare. Bom, saindo então da temática da Teoria Geral do Estado, a gente retorna agora para o texto constitucional para entrar ali na reta final desse curso básico, feito especialmente para aquele candidato, para aquela candidata que sabe da importância de iniciar os estudos para o próximo concurso da Assembleia o mais rápido possível. E agora a gente vai falar do federalismo brasileiro, vai falar um pouquinho sobre poder constituinte e já entrar na Constituição do Estado de Minas Gerais, os seus primeiros artigos. E aí a gente finaliza esse módulo básico pré-edital. Ok? Beleza? E diferentemente do que a gente fazia lá em Direito Administrativo, onde a gente tinha uma aula teórica e depois partia para a leitura, devido à grande técnica, né, utilizada nos artigos da Constituição que estabelecem o regramento do direito administrativo, não sei se vocês vão se lembrar. Aqui a gente vai fazer uma breve introdução sobre poder constituinte e depois a gente já entra na leitura da Constituição Estadual, leitura explicativa, e o conteúdo vai ser explicado no momento da leitura dos próprios artigos ou então no momento imediatamente anterior, tá bom? Então eu vou pedir para você também pegar a sua Constituição Estadual, a gente vai fazer observações, vai circular algumas palavras. Aprendi até a usar uma ferramenta aqui na gravação das aulas, acho que vai ser bem legal mesmo. Gente, esses 3 poderes constituintes aqui, a gente precisa dar uma conversada sobre eles. Para a gente então chegar no preâmbulo da Constituição Estadual. Vamos lá. Basicamente existem 3 poderes constituintes que você precisa ter uma noção para ir para a prova. O primeiro deles é o poder constituinte originário, o segundo é o poder constituinte derivado e o terceiro é o poder constituinte decorrente. E já faço um alerta, alguns autores chamam o poder constituinte decorrente de, na verdade, poder constituinte derivado decorrente, ok? Mas são 3 poderes constituintes. O poder constituinte originário é o poder cujo titular é o povo de criar uma Constituição. Esse poder constituinte ele se manifesta quando é criada uma nova Constituição. Então, em 1988, com a Constituição da República Federativa do Brasil,
naquela Assembleia Nacional Constituinte, eleita para a feitura do texto constitucional, ali estava a materialização do poder constituinte originário. Porque, a partir daquele momento, uma nova Constituição estruturante, que não precisa respeitar regras do direito anterior, até então vigente, ela é ilimitada, ela pode fazer do zero um novo texto constitucional. Essa é a manifestação do chamado poder constituinte originário. Bom, mas como a Constituição não é perfeita, porque mesmo lá em 1988 ela já previa o mecanismo de sua alteração. Então, quando a Constituição é alterada, quando ela é modificada, materializado está o poder constituinte derivado. Então, o que é o poder constituinte derivado? É o poder dado ao parlamento de modificar o texto constitucional. Professor, por que você está falando isso, hein? Isso aí é lá da Constituição Federal. Pois é, mas é por causa do terceiro poder constituinte decorrente. Chamado por alguns de poder constituinte derivado decorrente. Então, você já tem que saber que tem gente que chama o poder constituinte decorrente de derivado decorrente. É o poder dado aos Estados-membros de criarem as suas próprias constituições estaduais. Ele é exercido pelas Assembleias Legislativas em uma Assembleia Constituinte. Então, em 89, uma Assembleia Constituinte Estadual foi formada por representantes do povo para elaborar a Constituição Estadual. E a Constituição Estadual, então, é fruto do poder constituinte decorrente. Ok? A gente chegou a falar alguma coisa sobre isso lá na aula de processo legislativo. Mas agora, de maneira técnica, a gente dá o nome correto para aquele poder. Aquele poder que elaborou a Constituição de 89, aqueles representantes, eram a materialização do poder constituinte decorrente, ou poder constituinte derivado decorrente, a depender do autor. Ok? Então, você vai ligar sempre poder constituinte decorrente com a figura dos Estados-membros elaborando suas próprias constituições estaduais no bojo de uma Assembleia Constituinte que deu-se em uma Assembleia Legislativa. No caso de Minas Gerais, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais reuniu-se em Assembleia Constituinte e os representantes elaboraram a Constituição do Estado. Essa elaboração da Constituição Estadual, olha só que interessante, o ADCT da Constituição Federal, isto é, o ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, no seu artigo 11, diz, cada Assembleia Legislativa com poderes constituintes elaborará a Constituição do Estado no prazo de 1 ano, contados da promulgação da Constituição Federal, obedecidos os princípios desta. Esse prazo de 1 ano a partir da promulgação da Federal, você não precisa se importar com ele. Mas eu vou fazer aqui, usando a ferramenta que eu acabei de descobrir, olha para você ver. Aqui é a raiz de um parágrafo que vai aparecer na nossa leitura da Constituição Estadual. Mas perceba que o Estado-membro elaborar a sua própria Constituição não é de maneira ilimitada. Não é de maneira como ele quiser, não. Ele tem que respeitar o princípio constitucional. A gente falou nisso, né? Quando a gente estava falando lá de número de deputados. A Constituição da República, de 88, já trazia em seu texto o quantitativo de deputados que as unidades federativas iriam possuir. Ok? Beleza? Então tá. Então, seguindo. A gente leu isso tudo, gente. Sabe para quê? Para começar a ler o preâmbulo da Constituição do Estado de Minas Gerais. O preâmbulo tem força constitucional? Ele pode ser citado? O artigo 1º do preâmbulo? Não. O preâmbulo não se situa no domínio jurídico, não é uma lei. O preâmbulo,
que é uma mensagem que antecede o artigo 1º da Constituição do Estado, ele não possui força de lei, não possui força normativa. Mas a gente vai ler aqui, primeiro para você conhecer o preâmbulo da sua Constituição Estadual e também porque aqui tem uma informação que a gente gostaria de ressaltar. Então vamos lá. Nós, representantes do povo de Minas Gerais, fiéis aos ideais de liberdade de sua tradição, reunidos em Assembleia Constituinte. Então, para você se lembrar, o poder constituinte decorrente, ele se reúne para elaborar a Constituição em uma Assembleia Constituinte. Deputados e deputadas que são eleitos para essa finalidade, com o propósito de instituir ordem jurídica autônoma, que, com base nas aspirações dos mineiros, consolide os princípios estabelecidos onde? Na Constituição da República Federativa do Brasil. Que mais? Promova a descentralização do poder e assegure o seu controle pelos cidadãos. Garanta o direito de todos à cidadania plena, ao desenvolvimento e à vida, numa sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito, fundada na justiça social, promulgamos, sob a proteção de Deus e Estado laico, a seguinte Constituição. Então, essa foi a mensagem, essa é a mensagem que está presente no preâmbulo da Constituição do Estado. Não tem validade constitucional, não se cita esse preâmbulo como fundamento de nada. Contudo, aqui a gente acaba revisando que o poder constituinte o poder constituinte, aqui ó, vou pegar exatamente, o poder constituinte decorrente, ele, chamado por alguns de poder constituinte derivado decorrente, é o poder dado aos Estados-membros de criar a Constituição Estadual. Ele é exercido pelas Assembleias Legislativas, onde vocês irão trabalhar depois da aprovação no concurso público, ok? Então, entramos. Artigo 1º da Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989. O Estado de Minas Gerais integra, o Estado de Minas Gerais integra, com autonomia político-administrativa, a República Federativa do Brasil. E aqui é a deixa para a gente adentrar no tópico do concurso, segundo os últimos 2 editais, estava presente nos últimos 2, no tópico federalismo brasileiro. Porque o artigo 1º da Constituição do Estado, ele acaba demonstrando que o Estado de Minas Gerais, assim como os outros estados, ele integra a República Federativa do Brasil. E falar que ele possui autonomia político-administrativa é muito diferente de falar que ele tem aquela característica que somente os estados federados têm de soberania. O Estado de Minas é soberano? Não. Não. Ele não pode declarar-se independente, ele não tem direito de separar-se das outras unidades federativas. O que o Estado de Minas Gerais possui é a autonomia político-administrativa. Vamos falar um pouquinho do federalismo brasileiro. Primeiro, o que é federalismo? Federalismo é a repartição das competências com descentralização política. Ou seja, o Estado federal, antes de falar do federalismo brasileiro, o Estado federal se contrapõe ao Estado unitário, que tem na figura de um único governante, no ápice, todo o poder, todas as atribuições, todas as competências. Já no Estado federal, não confunda com tripartição de poderes, hein, gente? Cuidado, aqui nós estamos falando de federalismo, ou seja, de como o poder é disposto no espaço. No Estado unitário, na figura concentrada de uma pessoa ou grupo de pessoas. Agora, no federalismo, a divisão do poder, há uma repartição das competências e consequente descentralização política. Como é que é o federalismo brasileiro? O federalismo brasileiro divide as competências entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Esse é o federalismo brasileiro. Como poder naquele sentido do estatal,
aquela característica que o Estado tem. Como ele é dividido no Brasil? Bom, a nossa República Federativa, ela divide o poder em União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ok? Beleza? Então, o artigo 1º, o Estado de Minas Gerais integra com autonomia político-administrativa a República Federativa do Brasil. Parágrafo 1º. Vamos pegar a minha canetinha aqui. Adorei isso, hein? Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Vamos lá. O que acontece? Então, a gente aqui adota que haverão, né, eleições periódicas. Aqui, ó, representantes eleitos. Então, o poder, a titularidade do poder é sempre do povo. Como ele exerce esse poder? Por meio de representantes eleitos. Ou diretamente. Aí aqui cabe fazer um lembrete. Lembra que para Dalmo Dallari, democracia direta era uma situação reservada a países escandinavos e que ele colocava como exemplo de democracia semidireta o plebiscito, referendo, recall, lembra disso? Pois bem, essa é a opinião de Dallari, se cair na prova. Segundo Dallari, esses mecanismos são da democracia semidireta. Perceba que a Constituição do Estado de Minas Gerais, repetindo o artigo da Constituição Federal, que esse aqui não digo que é cópia, né? Mas a ideia é a mesma, é o parágrafo único do artigo 1º da Constituição da República. O que acontece? Aqui não há essa divisão em 3, como Dallari fez. Desculpa, gente. Não há essa divisão em 3. Então, quando você ler aqui no seu parágrafo 1º do artigo 1º, que o poder emana do povo, que exerce por meio de representantes eleitos, ou diretamente nos termos da Constituição da República e dessa Constituição, esse diretamente aqui está querendo dizer essas situações excepcionais de consulta popular. De plebiscito, referendo, iniciativa popular, apesar de que a iniciativa popular ela dá ao povo apenas o poder de provocar a instauração no processo legislativo. Mas cuidado, se a prova fizer referência à doutrina técnica do Dalmo de Abreu Dallari, plebiscito e referendo e a figura do recall, que não existe aqui, são manifestações da democracia semidireta. Olhando apenas para o texto constitucional, a nossa democracia ela é representativa, porque o poder emana do povo que exerce por representantes eleitos, e diretamente está se referindo a essas situações. Ok? Beleza? Tudo vai depender da forma com que a questão for te trazer o conhecimento. Parágrafo 2º. O Estado se organiza e se rege por esta Constituição e leis que adotar, observados os princípios da Constituição da República. Então, a principiologia da Constituição da República ela estará presente na Constituição Estadual. Agora, olha só que interessante. E leis que adotar. Existem leis que são leis estaduais, gente. Eu recebi uma pergunta de um colega. Existem leis que são leis estaduais. Então, partindo do pressuposto que existem regramentos que são construídos na Assembleia Legislativa que vão ter vigência no Estado inteiro, o Estado de Minas Gerais ele se rege, se organiza pela Constituição Estadual, pelas leis estaduais e pela Constituição da República. Por quê? Porque a principiologia da Constituição da República está na Constituição Estadual. Ok? Beleza? Então vamos lá. A Constituição Estadual, ela é do Estado de Minas Gerais, ela é de 89 e ela foi a manifestação, e ela foi a manifestação do poder constituinte decorrente.
Alguns autores chamam esse poder de poder constituinte, derivado, decorrente. Ela é a manifestação desse poder constituinte decorrente por quê? Porque foi a oportunidade que o Estado-membro Minas Gerais elaborou a sua Constituição Estadual. Onde? Na Assembleia Legislativa. Em que ato? Em uma Assembleia Constituinte. Ok? Depois nós passamos aqui para o preâmbulo, e o preâmbulo nos reforça essa ideia de poder constituinte decorrente, e depois ingressamos na Constituição Estadual. E, pela leitura do artigo 1º, nós conseguimos explicar o federalismo adotado no Brasil, que é um federalismo que divide as competências, as atribuições, as funções do Estado em União, Estado, Distrito Federal e municípios. Não confundir com tripartição de poderes. Por quê? No âmbito da União, existem 3 poderes. No âmbito dos estados e do Distrito Federal, também. No município, não tem poder judiciário. Não existe poder judiciário municipal. Mas no município há um executivo e um legislativo, seguindo aquela teoria de freios e contrapesos, de divisão do poder, para evitar-se a concentração de poder. O que se contrapõe a um Estado federado? Um Estado unitário. Ok? O parágrafo 1º da Constituição Estadual fala que o titular do poder é o povo. Como que ele exerce? Por meio de representantes eleitos ou, em situações excepcionais, ele exerce diretamente, nos termos da Constituição da República e dessa Constituição. Aqui a gente faz aquele recorte, porque se estiver falando tecnicamente sobre a obra de Dalmo de Abreu Dalari, se ela for utilizada no próximo edital, se ela for uma obra de leitura obrigatória e o examinador fizer esse recorte, você tem que entender que para Dalari, o que a Constituição Estadual diz que é exercício direto da democracia, que é exercício direto do poder, para Dalari é semidireto, que são as situações de plebiscito, referendo e recall. Ok? Beleza? Então tá, a gente vai ficando por aqui. Daqui até o esgotamento dessa temática, nós vamos nos organizar dessa maneira, que aí facilita, porque aí quando você for decorar ou quando você for ler o texto constitucional, você vai estar já mais atento nas palavras mais importantes e também na decodificação, vamos dizer assim, naquilo que você não entender. Ok? Fechamos então, bora conquistar o crachá e até a próxima.